Eu estava sentada no fundo de um auditório lotado. A mulher no palco dava uma palestra sobre ética. Bonito discurso. Só que aquela mulher estava indo para a cama com um aluno, que por acaso era o meu marido. Ela me reconheceu na plateia e sorriu. Me cumprimentou pelo nome na frente de todo mundo. Educada, simpática, como se nada estivesse acontecendo. E eu sorri de volta. Peguei o microfone. E fiz uma pergunta que fez a plateia ficar em alvoroço. Mas deixa eu voltar um pouco, porque eu juro que não acordei e decidi causar caos à toa. Essa é uma história original do canal Quando as Máscaras Caem. Meu nome é Daiane, tenho 32 anos e sou advogada. Tenho meu próprio escritório de advocacia civil, numa cidade do interior de São Paulo. Escritório pequeno, mas honesto. Bem localizado, clientela fiel, boa reputação. Não é nenhum escritório de novela com vista para a Avenida Paulista, mas paga as contas e me dá orgulho. Eu vim do Nordeste. Saí da minha cidade aos 18 anos com uma bolsa de estudos, uma mala e uma promessa para minha mãe. Mãinha, eu vou virar alguém na vida e mandar dinheiro para a senhora. E mandei. Todo mês, sem falta, desde que comecei a trabalhar. Porque lá de onde eu vim, advogado bom era privilégio de quem tinha dinheiro. Eu queria ser a advogada de quem não tinha. E eu briguei. Brigo até hoje. Sou daquelas advogadas que juiz já conhece pelo nome e pelo temperamento. Já discuti com o juiz em audiência, já bati na mesa do promotor, já fiz oposição se arrepender de ter aberto a boca. O pessoal do fórum me conhece. Uns me respeitam, outros me acham barraqueira. Eu não ligo. Barraqueira que ganha causa é advogada competente. Minha secretária é a Gorete. Está comigo desde o primeiro dia do escritório, há 7 anos. A Gorete é meu braço direito, meu café das 8 da manhã e meu filtro de realidade. Ela fala o que pensa. É por isso que eu amo trabalhar com ela. Eu sou casada com o Braulio há 4 anos. Braulio tem 34 anos e é corretor de imóveis. Ele é bonito. Não é aquele bonito mais ou menos. Braulio é bonito de verdade. Alto, moreno, sorriso aberto, de rosto lembra muito aquele cantor. Como é mesmo o nome? Acho que é Bruno Marti. Conheci Braulio quando estava procurando uma casa para comprar. Liguei para a imobiliária e quem apareceu para me mostrar os imóveis foi o Braulio. Me mostrou 3 casas. Eu comprei a segunda. E de brinde veio o corretor. Nosso casamento era tranquilo. Sem grandes crises, sem grandes brigas, sem grandes dramas. A gente se dava bem, dividia as contas, se respeitava. Eu trabalhava durante o dia no escritório e ele trabalhava na corretagem. À noite a gente jantava junto e assistia alguma coisa na televisão. Vida de casal normal. Até que um dia, Braulio chegou em casa empolgado. Dai, preciso te falar uma coisa. Fala, o amor. Eu tô pensando em fazer faculdade de Direito. Olhei pra ele. Ele estava sério. Sério e animado ao mesmo tempo, como criança que quer pedir uma coisa cara pros pais e já ensaiou o discurso no espelho. Desde que a gente se casou, eu vejo você trabalhando, defendendo as pessoas, brigando por causa justa. Eu quero fazer parte disso. Quero me formar, tirar a OAB e trabalhar com você no escritório. A gente pode ser sócio, marido e mulher, parceiros no escritório. Imagina que legal seria? Eu imaginei. E gostei do que imaginei. Amor, isso é maravilhoso. Claro que eu apoio. E apoiei de verdade. Ajudei ele a estudar pro vestibular. Braulio não era burro, só estava meio enferrujado. Fazia anos que não estudava. Mas pegou o ritmo rápido. Braulio passou no vestibular de uma faculdade particular da cidade. Não era a melhor, mas era reconhecida pelo MEC e tinha um corpo docente razoável. O curso era noturno, perfeito para ele que trabalhava durante o dia como corretor. Aula das 7h30 às 10h30 da noite, segunda a sexta. Nos primeiros meses, Braulio estava empolgadíssimo. Chegava em casa falando das aulas, dos professores, dos colegas. Contava caso, contava piada, reclamava de matéria difícil. Parecia um menino de 18 anos vivendo a primeira faculdade. E eu achava fofo. Achava bonito ver ele animado com algo novo. Me lembrava de mim quando entrei na faculdade, com aquele brilho nos olhos de quem acredita que ia mudar o mundo. Passou um ano. A rotina se ajustou. Braulio trabalhava de dia, ia pra faculdade à noite, chegava em casa por volta das 11. A gente se via menos, mas fazia parte. Eu sabia que ia ser assim, mas era por pouco tempo, faltavam só 4 anos. Um dia apareceu no meu escritório uma menina pedindo estágio. Maria. 23 anos, estudante de Direito. Maria era bem apresentável, cabelo arrumado, roupa social, currículo na mão. Entrou no escritório, cumprimentou com educação e sentou na cadeira da minha sala, com postura de quem já sabia se portar num ambiente profissional. Eu gostei dela de cara.
Boas notas, dedicada, falava bem, tinha interesse genuíno na área civil. E estudava na mesma faculdade que o Braulio, um semestre abaixo dele. Contratei a Maria. Naquela noite, comentei com o Braulio durante o jantar. Amor, contratei uma estagiária nova hoje. Menina nova, estudiosa, parece ser boa, estuda na sua faculdade. Braulio nem levantou os olhos do prato. Ah, que legal, Dai. Como ela se chama? Maria. Maria? Não conheço nenhuma Maria, mas eu também ainda não conheço muita gente lá. E seguiu comendo. Quando dava, Braulio passava no escritório para me pegar e a gente ia comer alguma coisa fora. Era nosso programa de casal. Na semana seguinte, ele chegou no escritório como sempre. Abriu a porta, cumprimentou a Gorete e aí viu a Maria sentada na recepção olhando alguns documentos. Braulio congelou. Eu vi do corredor ele pálido, travado, como se tivesse visto um fantasma. A Maria olhou para ele, sorriu e o cumprimentou. Eu apareci e apresentei. Amor, essa é a Maria, a estagiária nova que eu te falei. Braulio repetiu baixinho. Maria? Maria sorridente respondeu. Maria Bianca. O pessoal da faculdade me chama de Bia. Nossa, que coincidência. Doutora! Não sabia que o Braulio era seu marido. Eu conheço ele da faculdade. Braulio concordou meio sem jeito. Pois é. Que coincidência. Quando você falou Maria, Dai, eu não reconheci. Conheço ela como Bia. Cumprimentou a Maria com um aceno rápido de cabeça, aquele cumprimento de quem quer encerrar o assunto, e já veio no meu braço. Vamos, Dai. Reservei uma mesa naquele japonês que você gosta. Achei que Braulio ficou sem graça porque não tinha muito papo com a Maria. Ou talvez não fossem muito próximos na faculdade. Normal. Nem todo colega é amigo. Os meses foram passando e a Maria se encaixou perfeitamente no escritório. Era pontual, organizada, aprendia rápido, escrevia bem, pesquisava jurisprudência sem eu pedir, atendia telefone com educação. A Gorete não gostava muito dela, sem motivo aparente, sem explicação. Eu perguntei uma vez, Gorete, qual o seu problema com a Maria? E ela respondeu na lata. Não sei, doutora. O santo não bate. Essa menina tem uma energia ruim. Eu olho pra ela e meu olho esquerdo treme. Eu ri e mandei ela parar com isso. Maria era boa profissional, pontual, organizada. Achei que era ciúmes. Gorete era a única funcionária do escritório há 7 anos. Aí chega uma menina nova, bonita, dedicada. É normal sentir que tá perdendo espaço. E a vida seguia. Eu no escritório durante o dia, Braulio vendendo imóvel e estudando à noite. A rotina de sempre. Num almoço qualquer, Braulio comentou. Dai, quarta que vem vai ter uma palestra na faculdade. A professora Isadora Pinto vai falar sobre ética. Vou voltar para casa mais tarde nesse dia porque quero ficar até o final. Eu parei o garfo no ar. Oxi, Isadora Pinto? A advogada? Sim, ela é professora lá na faculdade. Você a conhece? Eu a conheço de vista dos fóruns. A gente se cumprimenta. Sabia que ela é casada com o reitor da faculdade? Braulio engoliu seco. Tomou um gole de água e disse. Nossa, não sabia não. Que bom pra ela. Você viu que amanhã vai chover? Não vi não. Vai chover mesmo? E o assunto mudou. Na semana seguinte, Maria bateu na porta da minha sala. 2 batidas curtas, quase pedindo desculpa por existir. Doutora, posso falar com a senhora sobre um assunto particular? Claro, Maria. Entra e fecha a porta. Ela fechou, sentou na cadeira da frente e ficou em silêncio por uns segundos. Olhava pra mim, olhava pra mesa, olhava pra mim de novo. Eu estranhei. Maria nunca foi de enrolar pra falar as coisas. Maria, o que foi? Desembucha, menina. Ela abriu a bolsa, tirou o celular, mexeu um pouco e enviou algumas fotos pro meu celular. Braulio e a professora Isadora Pinto no estacionamento da faculdade. Os dois juntos, lado a lado, entrando no carro dele. Na foto seguinte, o carro dele entrando em um motel. Na outra, os dois saindo do motel. Hora e data no canto da imagem. Doutora, eu vi o Braulio saindo com a professora Isadora em horário de aula. Mais de uma vez. Eu tirei essas fotos porque achei que a senhora precisava saber. Eu olhei para aquelas fotos em silêncio. Ampliei. Vi o rosto dele. Vi o rosto dela. Vi a placa do carro. Vi eles entrando no motel. Não tinha como negar. Não tinha como inventar desculpa. Era o Braulio e Isadora em um motel. Meu estômago embrulhou. Minhas mãos gelaram. Senti o sangue subir pro rosto e ao mesmo tempo escorrer dos pés. Era como se meu corpo inteiro não soubesse se queria explodir ou desmaiar. A vontade que eu tive foi de levantar daquela cadeira,
pegar o carro, ir até o trabalho dele e arrancar o Braulio do Braulio com as unhas na frente de Deus e o mundo. Mas alguma coisa dentro de mim travou. Uma voz lá no fundo, que parecia muito com a voz da minha mãe, disse: "Calma, Daiane. Respira. Pensa direito." Respirei fundo, engoli o grito que estava na garganta e perguntei: "Maria, mas por que você seguiu o Braulio?" Maria me olhou nos olhos sem desviar. "Doutora, eu considero a senhora como uma amiga, não só a minha chefe. Eu os vi saindo juntos depois da primeira aula uma vez e achei estranho. Na segunda vez, resolvi seguir. Se fosse comigo, eu ia querer que alguém me avisasse. Nenhuma mulher que é enganada merece ser a última a saber. Sororidade." Sororidade. Essa geração Z leva a sororidade muito a sério mesmo. "Obrigada, Maria. De verdade. Agora eu preciso de um momento sozinha." Maria saiu da sala calada. Fechou a porta atrás dela. Fiquei ali, sozinha, olhando pro celular. Aquele filho de rapariga. O homem que eu ajudei a estudar pro vestibular. O homem que eu apoiei, que eu incentivei, que eu estava orgulhosa. E ele estava lá, de boa, num motel com a professora de ética. De ética. A mulher dava aula de ética e estava transando com o aluno dela, aluno casado. Se isso não é ironia, eu não sei o que é. A audácia dessa criatura. 2 segundos depois, a porta abriu. Era a Gorete, com uma xícara de café na mão e aquela cara de quem farejou o problema. "Doutora, quem morreu?" "Ninguém ainda, Gorete." "A senhora está com uma cara que eu não sei se ofereço um café ou uma pá." "Café tá bom, Gorete. Obrigada." Ela colocou a xícara na mesa. Me olhou de cima a baixo com aquele raio-x de secretária que trabalha com a advogada há 7 anos e já viu de tudo. "Se a senhora precisar de uma pá, eu saio agora para comprar." Apesar de tudo, eu ri. Essa Gorete é a melhor cúmplice que eu poderia ter. A Gorete saiu e me deixou sozinha. Tomei o café em silêncio. Fiquei olhando para a parede do escritório com a xícara na mão, pensando. Pensando em tudo. No Braulio, na Isadora, nas fotos, no motel. Dele comentando sobre a palestra da doutora Isadora Pinto. A palestra! Larguei a xícara na mesa. Que dia era hoje? Quarta-feira. Hoje era quarta-feira. Hoje era o dia da palestra sobre ética daquela piriguete de meia-idade. Meu coração disparou. Era a mesma sensação que eu sentia antes de entrar numa audiência difícil. Adrenalina, foco, vontade de ganhar. A palestra era hoje, e eu ia estar lá. Liguei na secretaria da faculdade para me informar. Eu tinha um plano. A Gorete, que me conhecia melhor que eu mesma, percebeu na hora. "Doutora, essa cara eu conheço. É a mesma cara que a senhora faz antes de ganhar uma causa." Eu apenas sorri sem responder. "A doutora vai aprontar alguma coisa." "Eu? Imagina, Gorete. Vou só assistir uma palestrinha sobre ética." Passei o resto da tarde no escritório tentando trabalhar. Não consegui. Li o mesmo parágrafo de uma petição umas 4 vezes e não entendi nada. Minha cabeça estava na palestra e nas perguntas certas que eu ia fazer para a doutora Isadora Pinto. Às 6:30 da tarde, peguei minha bolsa, conferi se o celular estava carregado, passei um batom e saí do escritório. "Boa palestra, doutora", disse a Gorete, sem tirar os olhos da tela do computador. "Obrigada, Gorete. E se der ruim, me liga que eu vou ao seu encontro com uma pá." Eu ri. Entrei no carro e fui. Faltava 1 hora para a palestra começar. 1 hora para a professora de ética descobrir que ética não é só assunto para inglês ver. Cheguei na faculdade às 7:10 da noite. O estacionamento já estava cheio. A palestra era às 7:30 no auditório principal. Peguei meu crachá de visitante no balcão da recepção, coloquei no pescoço e entrei. O auditório era grande e estava lotado. Alunos por todos os lados, conversando, rindo, mexendo no celular. Alguns professores nas fileiras da frente, de braços cruzados, com cara de quem veio obrigado. E na primeira fila, bem no centro, sentado com a postura de dono do lugar, estava o reitor. 60 anos, cabelo grisalho, terno escuro, aliança brilhando no dedo. Orgulhoso, satisfeito, esperando a esposa brilhar. Coitado. Passei os olhos pela plateia. Braulio estava lá. Claro que estava. Sentado numa fileira do meio, do lado de uns colegas, rindo de alguma coisa. Relaxado. Sem a menor ideia de que a esposa dele estava a 20 metros de distância. Vi a Maria também, sentada mais pro canto, sozinha, olhando o celular. Ela não me viu. Sentei-me na última fileira, no canto, perto da saída. Discreta para ninguém me notar.
Eu era só mais uma visitante com crachá. Às 7h45, Isadora Pinto subiu ao palco. Vou ser honesta. A mulher era bonita, mas não mais bonita que eu. Ela tem uns 40 e poucos anos, cabelo castanho bem cortado, roupa elegante, postura de quem sabe que está sendo olhada e gosta disso. Subiu no palco como se fosse dona daquele auditório. Sorriu pro reitor na primeira fila. Ele sorriu de volta. Ela ajeitou o microfone, abriu a pasta de anotações e começou. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Isadora Pinto. Sou advogada e professora de ética desta universidade. E hoje vamos falar sobre ética profissional, ética acadêmica e ética nas relações de poder dentro do ambiente educacional. Isadora falou por uns 40 minutos. Falou bonito, citou filósofos, citou leis, citou casos reais. Falou sobre integridade acadêmica, sobre os limites da relação professor-aluno, sobre como o poder corrompe quando não há fiscalização, sobre conduta profissional. O auditório era um retrato da faculdade brasileira. Tinha aluno anotando tudo com cara de intelectual. Tinha aluno jogando joguinho no celular nem aí pra palestra. Tinha gente cochichando nos cantos. Tinha pessoas tirando um cochilinho. E tinha o Braulio. Braulio não tirava os olhos dela. Assistia com aquela cara de encantado, de admirado, como se estivesse vendo a mulher mais linda e inteligente do mundo. Até filmou algumas partes com o celular levantado, filmando a professora. Na minha cara, quer dizer, ele não sabia que eu estava ali, mas eu vi. E a cada novo tópico sobre ética, meu sangue subia mais um grau. Todo mundo que estava prestando atenção parecia estar acreditando naquela mulher. Todo mundo comprando aquele discurso lindo. Menos eu. Isadora terminou a apresentação e abriu para perguntas. Alguém tem alguma pergunta ou consideração a fazer? Eu levantei a mão. Uma auxiliar trouxe o microfone até mim. Isadora olhou para o fundo da sala, me reconheceu e sorriu. Oh, doutora, que prazer tê-la aqui conosco. Alguns alunos viraram o pescoço para ver quem era. Braulio não virou. Estava mexendo no celular. Eu sorri de volta. Educada, simpática, como duas advogadas que se cumprimentam no corredor do fórum. O prazer é meu, professora. Obrigada pela palestra. Muito esclarecedora. Eu tenho uma pergunta. O que a senhora pensa sobre relacionamento entre professor universitário e aluno? Isso é ético? O sorriso da Isadora diminuiu, mas ela se recompôs rápido. Isso é uma questão delicada. Em tese, são dois adultos. Mas existe uma assimetria de poder que compromete o consentimento. O professor tem influência sobre notas, sobre aprovação, sobre o futuro acadêmico do aluno. Então, na minha opinião, e na opinião da maioria dos códigos de conduta, não é ético. Interessante, doutora Isadora. Mas se na sua opinião isso não é ético, por que a senhora faz? Um pequeno adendo. Ela poderia me processar por isso? Poderia. Injúria, difamação, o que quisesse. Mas eu conheço o judiciário brasileiro. Aquilo ia levar anos para ser julgado e no final ia dar uma indenização que não pagava nem o estacionamento do fórum. O preço de expor essa sirigaita seria tão barato que eu pagava sorrindo. O auditório inteiro prendeu a respiração ao mesmo tempo. Finalmente, Braulio levantou a cabeça do celular. Virou o pescoço devagar para o fundo do auditório, onde todos estavam olhando. Quando me viu, travou. A boca abriu. O celular quase caiu da mão. Eu vi o exato momento em que a alma podre dele saiu do corpo. Isadora ficou em silêncio por 3 segundos. O sorriso sumiu. Doutora, eu não entendi a sua pergunta. Pois não, doutora Isadora. Vou repetir. Se a senhora não acha ético um relacionamento entre professor e aluno, por que a senhora... Isadora cortou na hora. Olha, doutora, eu acho que isso está escalando de uma forma que a senhora não vai querer. Está fazendo insinuações graves, num evento público com centenas de testemunhas. Isso configura difamação. E se a senhora continuar, eu vou processá-la. O auditório fez baixinho, igual plateia de programa de televisão. Eu sorri. Aquele sorriso que eu dou quando o advogado da parte contrária acha que me intimidou. Doutora, fique à vontade para processar quem a senhora quiser. A senhora é advogada, macaca velha, sabe como funciona. Mas eu também sou. E eu tenho provas de que a doutora sai com o meu marido em horário de aula. Inclusive, se a doutora quiser, eu posso encaminhar tudinho agora mesmo para o magnífico reitor, seu marido, aqui presente, para ele encaminhar para a senhora depois, já que eu não tenho o seu número pessoal. Pois é, meus caros, eu tinha o número do reitor da faculdade. Ele era meu cliente.
Fiz a documentação de um imóvel da família dele uns 2 anos atrás. O mundo é pequeno. O interior é menor ainda. Isadora ficou parada no palco. A boca abriu e fechou. Sem som. Ela estava procurando uma resposta, uma saída, qualquer coisa para retomar o controle. Eu vi nos olhos dela o desespero de uma advogada que sabe que perdeu o caso, mas ainda não aceitou. E aí, do nada, alguém gritou do meio da plateia. O Braulio está furunfando com a professora Isadora. Eu reconheci aquela voz. Era Maria. O auditório explodiu em burburinho. 300 cabeças virando para todos os lados, procurando entender o que estava acontecendo. E adivinhem o que a doutora Isadora fez? Ela levou a mão na testa, revirou os olhos e caiu no palco. Fingiu que desmaiou. Eu conheço teatro quando vejo um. A mulher caiu com a mão na testa. O corpo tombou devagar para o lado e o outro braço a sustentou para não se machucar com a queda. Artístico, cinematográfico, parecendo atriz de novela da Record. Só faltou uma música dramática de fundo. Uns professores e o reitor que estavam na frente correram para o palco para socorrer. Abanaram ela, pediram água, alguém gritou, chama o SAMU. Doutora Isadora, pelo amor de Deus, ninguém desmaia assim fazendo pose. Mas o desmaio da Isadora não adiantou de nada. Não desviou o foco. Ninguém ali esqueceu o que tinha acabado de ouvir. E em seguida, o que aconteceu na plateia foi maior que qualquer teatro. Um moleque grandão, uns 20 e tantos anos, que estava sentado umas fileiras atrás do Braulio, se levantou rápido. Olhou pro Braulio com aquela cara de quem está juntando as peças e não está gostando do resultado. Braulio! Braulio olhou para ele. É verdade isso, cara? Braulio levantou as mãos. Calma, Mateus. Eu explico. Calma. Calma. Você tá pegando a Isadora? Escuta, cara, vamos conversar. O soco veio antes da explicação. Braulio caiu da cadeira. O moleque foi pra cima dele. Eu achava que você era meu amigo, seu merda. Vou te dar uma lição pra deixar de ser talarico. Cadeiras caindo, gente gritando, empurra, empurra, colegas tentando separar, mas ao mesmo tempo querendo ver a treta rolar. E os alunos que estavam assistindo a briga começaram a comentar alto, sem vergonha nenhuma. A professora está saindo com os dois? Mano, esses dois sempre tiram nota alta só na matéria dela. Sempre. E são péssimos nas outras matérias. O Braulio quase não vem pra faculdade. Calma aí. Será que é por isso que eles foram os únicos que tiraram 10 na matéria dela? Ela nunca dá mais do que 7 pro resto da turma. Eu tirei 6,5 semestre passado e estudei 2 semanas pra aquela prova. Eu tirei 5! 5! E pesquisei toda a prova depois pra ver o que eu tinha feito de errado. E até hoje não entendi o que eu errei. O auditório virou um campo de batalha. Alunos se levantando, gritando, apontando, xingando. Pelo que entendi, o Braulio e o Mateus eram os únicos que tiravam 10 em ética. E agora todo mundo sabia o porquê. Os que se matavam de estudar e tiravam no máximo 7 estavam com raiva da injustiça. Uns riam de nervoso. Outros filmavam com o celular. Uma menina chorava dizendo que quase perdeu a bolsa por causa de nota baixa em ética. E no meio de tudo isso, porque sempre tem aquele grupo que não leva nada a sério, uns moleques no fundo começaram a zoar. Caraca! Então era só dar uns pegas na professora que passa com 10? Cadê a lista para eu colocar meu nome? Se eu soubesse, tinha tentado no primeiro semestre. As namoradas ao lado não acharam a menor graça. Uma virou um tapa no braço do namorado tão forte que deu para ouvir lá de onde eu estava. Outra se levantou, pegou a bolsa e saiu andando sem dizer uma palavra. O moleque saiu correndo atrás. Amor, era brincadeira! No meio de toda aquela confusão, eu quase esqueci. As fotos. Eu tinha prometido pra Isadora que ia mandar pro reitor, e com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, minha cabeça ficou a mil. Eu olhei pro palco e vi ele ali, de braços cruzados, assistindo aquele circo todo com cara de quem ainda não tinha decidido se acreditava ou não. Acusação de aluno é uma coisa, prova é outra. Peguei meu celular, abri as fotos, selecionei todas e mandei pro número dele. Dali do fundo do auditório, eu vi o momento exato em que o celular dele vibrou várias vezes no bolso. Ele tirou, olhou a tela. Abriu. Ficou uns segundos parado olhando. Passou para a próxima foto. E para a próxima. O rosto dele não mudou. Mas o corpo enrijeceu. Guardou o celular no bolso devagar. Se aproximou da Isadora, que ainda estava sentada no palco. Inclinou o corpo e disse algo no ouvido dela. Se endireitou, arrumou a gravata e saiu do recinto. Sem olhar para trás. Sem olhar para ela. Sem dizer mais nada. Isadora começou a chorar.
Chorar de verdade dessa vez. Não era mais teatro. Era o choro de quem acabou de perder tudo. A briga já tinha acabado. Uns colegas tinham separado os dois e o Mateus saiu bufando pro outro lado do auditório. Braulio estava de pé, lábio cortado, camisa rasgada, olho começando a inchar, sozinho no meio daquele caos. E foi quando Maria apareceu. Se aproximou dele, colocou a mão no ombro e falou alguma coisa para ele. Eu não consegui ouvir o que ela disse, mas a reação do Braulio eu ouvi perfeitamente. Sai de perto de mim, sua escrota! Não quero falar com você nunca mais! Você nunca mais vai tirar um centavo de mim, sua pirralha ridícula! Nunca mais! Maria recuou. Os olhos encheram de água na hora. O queixo tremeu. Ficou ali parada, no meio daquele auditório destruído. Nunca mais vai tirar um centavo de mim. Como assim? Que história era essa? Braulio olhou para mim. Nossos olhos se cruzaram. Veio andando na minha direção com aquela cara de raiva, apontando o dedo. Você está feliz agora, Daiane? Está satisfeita? Precisava fazer isso na frente de todo mundo? Mas o que eu fiz, Braulio? Eu só vim assistir a palestra da sua professora favorita. Você é uma cínica, Daiane. Uma mulher amarga e barraqueira. E quer saber? Eu te traí mesmo. Traí porque você é fria, grossa. Você é o tipo de mulher que nenhum homem aguenta. Eu e a Isadora nos amamos de verdade. Era diferente com ela. Ela era a mulher dos meus sonhos. Delicada, feminina, amorosa, chique. Não uma baranga barraqueira como você. Espero que você fique sozinha para sempre. Eu engoli cada palavra. Doeu, mas eu não ia dar o gostinho de chorar na frente de toda aquela gente. Já terminou? Então agora me explica. Que raio de discussão foi aquela com a Maria? Ele parou. A raiva dele, que estava toda em cima de mim, mudou de direção. E decidiu que se ia afundar. Ia levar todo mundo junto. Quer mesmo saber, Daiane? A sua estagiária maravilhosa, a Maria Bianca, é uma chantagista. Eu tive um rolo com ela antes da Isadora. Ela estava obcecada por mim. Ela descobriu que você era minha esposa e correu atrás do seu escritório de propósito. E você, trouxa, a contratou. Ela começou a me chantagear. Queria que eu voltasse a ficar com ela, mas eu não quis. Aí ela começou a cobrar R$1.000 por mês para não contar nada para você. R$1.000 por mês. Minha estagiária. Minha, entre aspas, amiga. A menina da sororidade. Olhei para Maria do outro lado do auditório. Ela estava chorando. Não era choro de tristeza. Era choro de quem foi pega. Eu fiz que não com a cabeça. Devagar. Olhando nos olhos dela com desapontamento. A Gorete tinha razão. A energia era ruim. O olho esquerdo tremia. E eu não percebi nada. Fui traída pelo marido e manipulada pela estagiária. 2 facadas nas costas num dia só. Nesse momento, vi a Isadora saindo do auditório. Alunos ao redor dela reclamando das notas. Uns zoando, outros fazendo piadinha de mau gosto. O circo ainda não tinha acabado. Braulio viu a Isadora saindo. E fez a coisa mais patética que eu já vi um homem fazer. Saiu correndo atrás dela, empurrando gente, gritando: Isadora, espera! Como se fosse o segurança pessoal da mulher que 10 minutos atrás estava fingindo desmaio no palco. Alcançou ela perto da porta. Segurou o braço dela. Isadora, espera! Eu vou largar a faculdade, largar minha esposa, e agora a gente pode ficar junto de verdade. Isadora olhou para ele. E o que saiu da boca dela, eu nunca vou esquecer. Me larga, seu animal de teta! Sai de perto de mim! Nunca mais se aproxime! Seu burro idiota! Você acha que eu queria algo sério com um Zé Ruela como você? Se olha no espelho! E empurrou ele para passar. Braulio cambaleou para trás. Alunos ao redor gritaram, riram, filmaram. O Braulio ficou ali parado, sozinho, olhando a Isadora ir embora. Perdeu a esposa, perdeu as amantes, perdeu os amigos, perdeu a dignidade. Descobriu que não era especial para ninguém. Eu peguei minha bolsa e fui embora. Não tinha mais nada para fazer ali. No caminho para o estacionamento, uns alunos me alcançaram. Doutora, a senhora é advogada, né? Dá para processar a faculdade por causa do favoritismo de notas? Dá para processar a professora Isadora também? Eu parei, abri a bolsa e distribuí cartão de visita ali mesmo, no estacionamento da faculdade, debaixo da luz do poste. Advogada é advogada em qualquer situação. Entrei no carro. Liguei o motor. Fiquei parada uns 2 minutos olhando pro volante. As mãos tremiam de raiva, alívio, decepção, adrenalina, tudo misturado. Peguei o celular e liguei pro chaveiro 24 horas. Boa noite. Preciso trocar todas as fechaduras da minha casa. Hoje. Agora. Quanto custa?
O chaveiro chegou em 20 minutos. Troquei as duas fechaduras, a do portão e a entrada principal. 1 hora depois, Braulio chegou. Ouvi a chave na fechadura. Tentou 1 vez, 2, 3. A chave não entrava. Começou a tocar a campainha. Daiane, abre pra mim. A chave da porta tá emperrada. Eu abri a janela da sala. Mandei trocar a fechadura. Essa casa é minha. Vai dormir na casa de uma das suas amantes, porque aqui você não entra mais. Você não pode fazer isso. Eu moro aqui. Você morava. A casa está no meu nome, Braulio. Mas e as minhas coisas? Espera aí. Entrei, subi, abri o guarda-roupa e comecei a jogar tudo pela varanda. Camisa, calça, cueca, sapato, cinto, terno. Ia jogando e ele lá embaixo catando do chão e enfiando dentro do carro. Parecia cena de novela. Os vizinhos acenderam a luz. Uma vizinha abriu a janela de touca na cabeça para assistir. Eu continuei jogando. Quando acabou, olhei lá de cima. Pronto. Agora sai da minha porta antes que eu ligue para a polícia. Braulio enfiou a última peça no porta-malas, olhou para cima uma última vez e foi embora. Não sei para onde. Não me importei. Na manhã seguinte, cheguei no escritório às 8 em ponto. A Gorete já estava lá. Café pronto, como sempre. Bom dia, doutora. Como foi a palestra? Produtiva. Gorete, liga para Maria. Manda ela vir buscar as coisas dela e assinar o encerramento do contrato de estágio. A Gorete parou. Me olhou por cima dos óculos. Encerramento? Mas o que aconteceu? A Maria estava chantageando o Braulio. Ela teve um caso com ele antes dele ter um caso com a doutora Isadora Pinto. Procurou o meu escritório de propósito porque descobriu que eu era esposa dele. Cobrava R$1.000 por mês do Braulio para não contar nada para mim. A Gorete ficou em silêncio por uns 3 segundos, pensativa e com aquela cara de descrença. Então, finalmente soltou. Doutora, é sério que o nome dessa mulher é Isadora Pinto? Eu ri. Genuinamente eu ri de verdade. Gorete, de tudo que eu contei, você só prestou atenção no nome dela? Prestei atenção em tudo, doutora, mas o nome eu não podia deixar passar. E o Braulio? Troquei as fechaduras de casa ontem à noite, e vou entrar com o divórcio. A Gorete assentiu com a cabeça. Não disse mais nada. Pegou o telefone e ligou para Maria. Maria apareceu no fim da tarde. Entrou calada, cabeça baixa. Pegou as coisas da gaveta dela, o caderno, uma caneca, umas canetas. Colocou tudo dentro de uma sacola. Assinou o encerramento do contrato sem ler. Antes de sair, parou na porta da minha sala. Doutora, eu preciso explicar... Não precisa. Você pode ir, Maria. A Gorete estava do lado de fora, segurando a porta aberta. Tchau, querida. Foi tarde. Maria saiu sem olhar para trás. Entrei com o processo de divórcio na mesma semana. Não tinha briga de bens porque não tinha bens para brigar. Casamos com separação total de bens. O Braulio saiu do casamento com o que entrou, o notebook de trabalho e as roupas dele. O divórcio saiu rápido. Sem contestação, sem drama. Braulio nem apareceu na audiência. Ele voltou à sua antiga vida. Agora pagava sozinho o aluguel, conta de luz, conta de água, mercado, gasolina, faculdade, financiamento do carro. Tudo aquilo que antes era dividido, ou que eu pagava a maior parte, agora era só dele. O salário não dava. Primeira coisa que cortou foi a faculdade de Direito. O sonho de ser advogado e trabalhar comigo no escritório morreu junto com o casamento. Agora ele era só o corretor de imóveis com o lábio cicatrizado e uma história que todo mundo na cidade conhecia. Já a Maria saiu do meu escritório e foi procurar estágio em outros lugares. O problema é que o mundo jurídico aqui da cidade é pequeno. Todo escritório que me ligava pedindo referência, eu atendia com a maior educação do mundo. Maria Bianca? Ah, sim, trabalhou comigo. Mas não é confiável. 3 palavras. Não é confiável. Num mercado onde confiança é tudo, aquilo era uma sentença. Maria não conseguiu mais estágio na cidade. Acabou achando uma vaga num escritório a 2 horas de distância. 2 horas para ir, 2 para voltar. 4 horas por dia dentro de um ônibus. R$1.000 de chantagem por mês não compensaram muito, né, Maria? E o que aconteceu com Isadora? O reitor pediu o divórcio. Silencioso, discreto, como tudo que ele fazia. Isadora perdeu o cargo de professora e continuou advogando, mas no fórum ninguém esquece. Toda vez que ela entrava numa sala de audiência, alguém cochichava. Juízes olhavam torto. A doutora Isadora Pinto, professora de ética, virou sinônimo de falta de ética no fórum. E eu?
Eu toquei os processos dos alunos contra a faculdade. Fraude acadêmica, favorecimento em notas, prejuízo aos estudantes. Ganhei. Não um, não dois, dezenas. O escritório cresceu. Contratei mais uma estagiária. Dessa vez, a Gorete fez questão de entrevistar junto comigo. Doutora, se meu olho esquerdo tremer, a menina não entra. A faculdade, depois de perder todos aqueles processos, me fez uma proposta. Queriam me contratar como advogada da instituição. Salário bom, estabilidade, prestígio. O reitor me ligou pessoalmente. Doutora Daiane, a senhora é uma das melhores advogadas dessa cidade. Prefiro a senhora do meu lado do que contra mim. Eu agradeci e recusei. Senhor reitor, eu agradeço. Mas não me leve a mal. Eu gosto de onde eu estou. Gosto de brigar pelo povo. É para isso que eu me formei. O reitor entendeu. Disse que respeitava minha decisão e continuou sendo meu cliente para assuntos pessoais. O povo da cidade me conhecia como a advogada chifruda que transformou chifre em carteira de clientes. Tinha gente que me parava na rua. Doutora, meu marido me traiu também. A senhora aceita meu caso? Eu aceitava. Virei a advogada das mulheres traídas sem querer. Me candidatei a vereadora na eleição seguinte. Fiz campanha no boca a boca, andando pelas ruas do interior usando um capacete de viking e com a Gorete do lado distribuindo panfleto e falando com todo mundo. Ganhei a eleição de lavada. Agora cá estou eu. No meu escritório, clientela fiel, apresentando projetos na Câmara Municipal toda semana. Se alguém me dissesse uns anos atrás que eu ia virar vereadora por causa de um chifre, eu ia rir na cara da pessoa. Mas é a vida. Às vezes as coisas acontecem por um motivo. Às vezes o pior dia da sua vida vira o primeiro dia da sua melhor fase. E a Gorete? A Gorete não é mais minha secretária. Agora ela é minha assessora. Vai comigo em tudo. Reunião na Câmara, visita em bairro, evento, inauguração. Eu levo a Gorete em todo lugar. Não é só porque ela é competente. É porque aquela mulher tem um radar pra gente mal intencionada que não falha. Se o olho esquerdo dela tremer, eu já sei. Tem caroço naquele angu. E pensar que tudo começou numa palestra de ética dada por alguém sem ética alguma. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários a palavra ética. Quero ver quantos de vocês ficaram até o final. E se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com aquela amiga que também não leva desaforo pra casa. A gente se vê na próxima história. Até lá!